Fala pessoal, então dando prosseguimento aqui à disciplina de legislação aplicada, tá? A gente estudou um pouco sobre a história do SUS, viu basicamente alguns conceitos sobre os princípios, viu o contexto histórico e geopolítico aí do SUS, certo? Como foi que ele nasceu, viu aí sobre a questão da Constituição Federal de 1998, que fala justamente que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Fez um breve comentário, aí, um breve prefácio aí sobre o artigo 196, certo, da Constituição Federal, que fala especificamente sobre isso, sobre aquilo que eu acabei de falar, que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado. Bem, hoje a gente vai aí estar falando um pouquinho da estrutura dos glossários e especificamente um pouquinho mais sobre os princípios, certo? Como eu tinha falado para vocês, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que nasceu juntamente com a Constituição Federal de 88, né, juntamente após movimentos dos sanitaristas, certo? É um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, certo? Abrange desde um simples atendimento para avaliação de uma pressão arterial, por meio da atenção primária, como eu falei para vocês na última aula, até o transplante de órgãos, certo? Garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com a criação do SUS, pessoal, foi proporcionado acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação a cores, etnia, opção sexual, dentre outros, certo? O acesso universal, a atenção integral à saúde do SUS, certo? E aí não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde e na qualidade de vida dos cidadãos brasileiros, certo? Visando sempre a prevenção e a promoção da saúde. Como a gente tinha discutido na última aula, certo? Que os serviços de saúde de primeiro mundo, certo? Eles visam sempre a prevenção, certo? E aí, trabalhando fortemente com a prevenção, a gente diminui, certo? Os tratamentos, certo? Diminui as ações curativas, certo? A gestão das ações e dos serviços de saúde aí do SUS deve ser solidária e participativa entre os três entes da federação. E aí a quem que eu estou me referindo? A União, o Estado e os municípios, certo? A rede que compõe o SUS é ampla, certo? E ela abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. E aí ela engloba a atenção primária, a média e de alta complexibilidade, né? Ou é também chamada de secundária e terciária. Os serviços de urgência, pessoal, e emergência, a atenção hospitalar, as ações e os serviços de vigilâncias epidemiológicas, sanitárias e ambiental, certo? E aí também abrange a assistência farmacêutica, né? Como a gente pode estar visualizando aí nos postos de saúde, a entrega de medicamentos, certo? Então o SUS ele favorece isso aos seus usuários. Então, quando a gente vai estudar aí a estrutura do SUS, a gente vê que é algo bem complexo e há um aglomerado de órgãos que trabalham em consonância e harmonia para chegar ao mesmo propósito. A organização das etapas, tá? Então, o Sistema Único de Saúde, pessoal, ele é composto do Ministério da Saúde, estados e municípios, conforme determina a Constituição Federal de 1998. Cada ente tem as suas responsabilidades, certo? Por isso que hoje em dia o que se fala muito é da descentralização do SUS, certo? E o que se defende, mais autonomia para os estados e municípios, desde a utilização de verbas, como criação de normativas específicas, tá? Então, o primeiro componente aí, principal, como a gente pode estar vendo, é a SMS, né? Que é a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Então, cada município tem a sua secretaria,
Tá? E aí qual é a competência dessa secretaria? Ela planeja, ela organiza, ela vai controlar, ela avalia e executa as ações de serviços de saúde em articulação com o Conselho Municipal, certo? E aí a esfera estadual, certo? Ela vai estar trabalhando em articulação para aprovar e implantar o plano de saúde municipal, certo? E aí a gente vê uma consonância aí do estado e do município trabalhando em conjunto para visar o mesmo objetivo, certo? E aí a gente tem os conselhos de saúde, certo? E aí os conselhos de saúde, eles têm atuação no âmbito nacional, estadual e municipal, certo? E aí em caráter permanente e deliberativo, esse órgão é um colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, certo? E aí são profissionais da saúde e usuários. E esse conselho atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde. E aí a gente vê que isso se aplica na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas as decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo, ou seja, os governadores e os prefeitos. Tá? Os governadores a níveis estaduais e os prefeitos a níveis municipais. Tá? E aí cabe ao conselho, tá? Definir o número de membros, certo? Que obedecerá às seguintes composições: 50% das entidades e movimentos representativos de usuários, 25% dos trabalhadores da área da saúde e 25% representantes do governo e prestadores de serviços. Certo? E isso pode ser privado, conveniado ou até mesmo os filantrópicos, né, sem fins lucrativos. Então a gente tem aqui a comissão de intergestores da Tripartite, né, eu falei um pouco na aula passada, que é um fórum de negociação e pactuação entre gestores, certo? E aí a nível federal, estadual e municipal. Quanto aos aspectos operacionais, né, do quesito de operação do SUS. Então a gente tem também aí outra comissão, certo? E aí a gente vê um aglomerado de comissões que trabalham fazendo esses fóruns, né? E aí esses fóruns visam a otimização dos POPs e das etapas do SUS, né? De aplicação de melhorias do SUS. A comissão intergestora bipartite, certo? Ela é um fórum também de negociação, e aí é o mesmo princípio da tripartite, tá? Onde vai estar aí com gestores estaduais e municipais, né? E aí visa o mesmo conceito de operacionalização do SUS. E aí você, tem duas comissões, sim. Existe a tripartite, que visa os três poderes, né? Não os três poderes que eu me refiro, né? Do legislativo, o judiciário e o executivo, mas a âmbito da saúde, né? Que é a pactuação do federal, estadual e municipal. Em contrapartida, na bipartite, certo? Ela vai só estaduais, né? Os gestores estaduais e municipais. Tá? Então a gente tem um CONAS também, certo? Que é o Conselho Nacional de Secretaria da Saúde, e aí é uma entidade aí representativa dos entes estaduais e do Distrito Federal na CIT. E aí ela trata de materiais referentes à saúde, à saúde. Certo? Como dados epidemiológicos, mecanismos de melhoria na atenção básica, na atenção primária, secundária e terciária, dentre outros pontos que são relevantes para a resolução de problemas. Tá? E aí a gente tem um Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, né, que é o CONASEM, certo? Ele é uma entidade representativa dos entes municipais na CIT para tratar de matérias, e aí vai desde orçamentos até dados epidemiológicos e apresentação de resultados, exemplos de boa gestão que obtiveram êxito em algumas problemáticas, também entra em questão, certo? A gente tem um CONSENS também, que vai ser o Conselho de Secretarias, e aí são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual, certo? Para tratar de matérias referentes à saúde.
desde que vinculados institucionalmente ao CONASCENS, na forma que dispuserem seus estatutos, certo? Então a gente vê que há conselhos demasiadamente, porém há sempre uma interligação, certo? E a maioria dessas comissões e desses conselhos, eles vão estar aí visando a interlocução dos três poderes, né? E aí, sempre voltando a ressaltar, né, do federal, estadual e municipal. E aí eles fazem interlocuções que vão estar aí visando a promoção de melhorias do SUS, certo? Então, a estrutura basicamente do SUS vai ser essas comissões, esses secretariados, certo? Lembrando que todos são atrelados aí ao Ministério da Saúde, tá? E aí o Ministério da Saúde, que é o gestor nacional do SUS. E aí o Ministério da Saúde, ele vai formular, normatizar, fiscalizar, certo? E ele vai monitorar a avaliação das políticas e ações. E aí ele entra em articulação com o Conselho Nacional de Saúde, que atua no âmbito de comissões de intergestores, como eu falei para vocês, né? Tanto a triparte e a biparte. E aí ele cria a pactuação do Plano Nacional de Saúde, além de integrar sua estrutura. E aí tem a Fiocruz, a Funasa, a Anvisa, Hemobras, o INCA, certo? E dentre os 8 hospitais federais existentes aí a nível nacional. Certo? Então, lembrando que todos esses secretariados e conselhos, comissões, certo? Eles são vinculados a uma pasta magna, né? Que é o Ministério da Saúde. Tá? Então, a estrutura basicamente do SUS é essa, tá? De maneira que nós podemos observar que é algo complexo e que exige uma interlocução incessante de todos esses órgãos envolvidos. Tá? E quando a gente fala dessas comissões e secretariados, eles atuam em um princípio, certo? Que são os princípios no qual foi abordado de maneira superficial, no qual a gente irá se aprofundar um pouco hoje e falar de maneira bem didática para que facilite a compreensão de todos. Certo? Então a gente tem aqui a universalização, certo? A equidade e a integralidade. Do que fala o princípio da universalização? Bem, a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, sem exceção de nenhuma. Isso interdepende do sexo, raça, ocupação e dentre outras características, seja elas pessoais ou sociais. Então, o princípio da universalização, ele enfatiza bastante isso, né? Aquilo que que a Constituição Federal aborda, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Nós temos também o princípio da equidade, né? Cujo objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Tá? Apesar de todas as pessoas possuírem o direito aos serviços, certo? As pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, a equidade significa tratar desigualmente, certo? Os desiguais, investindo mais onde é a carência maior. Bem, a gente a gente olha para o nosso Brasil de hoje e vê o quanto o nosso Brasil ele é plural. De maneira que a gente tem que estar observando que cada pessoa possui uma característica em específico, alguma particularidade. E aí eu me refiro tanto a nível individual como de forma coletiva. Se pararmos para pensar que cada estado existe uma determinada característica em específico. Então, o princípio da equidade, ele visa que, apesar das pessoas não serem iguais, elas têm direito à saúde, certo? E são atendidas conforme as suas características, tá? Como ele enfatiza aqui, certo? Em outras palavras, a equidade significa tratar desigualmente os desiguais, certo? Investindo mais onde a carência é maior. Ou seja, onde se há necessidade, certo?
é onde o princípio da equidade vai estar se aplicando, certo? E nós temos aqui o princípio da integralidade, certo? E este princípio, pessoal, ele considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Lembra que antes do SUS ser criado, a visão que se tinha de saúde era que as doenças eram um problema individual de cada um. Partindo desse preceito, a gente via que o coletivo, principalmente em questões e épocas de epidemia, ele sofria mais. Com a vinda do SUS, se pensou de maneira coletiva, certo? E aí o princípio da integralidade, certo? Ele fala que é importante a integração de ações, incluindo a promoção à saúde, principalmente a prevenção de doenças, certo? Mas também visa o tratamento e a reabilitação. Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe, pessoal, a articulação da saúde com outras políticas públicas. E aí ele visa assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham essa repercussão na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos, certo? Ou seja, ele fala aqui também, e é uma brecha que fala da multidisciplina, da questão multidisciplinar dos profissionais que atuam, certo? Desde a assistência direta do médico ao apoio psicológico do serviço social e dos psicólogos, tá? E a gente tem esses três princípios sendo os princípios humanitários, né, que fazem valer que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, pois quem garante é o Estado, como a gente pôde visualizar ali. Tanto o poder federal, o estadual e o municipal, certo? E nós temos aqui os princípios organizativos, né, os organizacional, cujo primeiro é a regionalização e hierarquização. E aí o que esse princípio fala? Certo? Ele aborda sobre os serviços, que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, certo? Eles são circunscritos e há uma determinada área geográfica, ou seja, de forma mesmo regionalizada. E aí eles devem ser planejados a partir de critérios epidemiológicos. E aí as suas definições e conhecimentos da população devem ser atendidas. A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem. E aí eles vão estar visando aí o comando unificado de todos. Já a hierarquização deve proceder à divisão de níveis de atenção. E aí garantir a forma de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região. O que ele fala aqui? A regionalização fala da questão geográfica, certo? E também a questão das divisões do que cada setor abrange, no caso a atenção primária, a atenção secundária, atenção terciária, né? Aí tem a atenção básica, que é uma atenção que se antecede à atenção primária, dentre outros, regionalizando esses serviços e suas aplicações, direcionando qual a competência de cada um, certo? Define também níveis de atuação, assim como eu já tinha falado para vocês. Bem, a gente tem a descentralização e o comando único. Né? O que fala aí de maneira assim bem objetiva, que descentralizar é redistribuir o poder e responsabilidade entre os três níveis do governo. Certo? E aí, com relação à saúde, a descentralização objetiva presta serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. No SUS, a responsabilidade, pessoal, pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja,
Devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer essa função. Certo? Hoje em dia, aquilo como eu tinha falado para vocês no começo, se defende mais autonomia do que já se tem para os estados e os municípios, tentando eximir cada vez mais o poder federal de certas responsabilidades. O poder federal, o objetivo, né, do que se defende hoje em dia é que ele seja somente o precursor dos recursos financeiros. Ou seja, ele vai ser o provedor do recurso financeiro e cada estado e município define como aplica e como resolve aí as demandas. E aí, para que esse princípio organizacional ele se aplique, certo? Existe uma concepção constitucional e aí do mando único, onde cada esfera do governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando sempre o quê? Os princípios gerais e a participação da sociedade, certo? E a gente tem por último aqui a participação popular, certo? E a sociedade deve participar no dia a dia do sistema, né? Tanto como de forma assistencial, sendo assistida e atendida, certo? E para isso deve ser criado conselhos e as conferências. Lembra que eu falei lá nas estruturas, né? Existe 50% aí desses conselhos são representantes dos pacientes, né? Dos usuários, certo? E aí essas conferências visam justamente formular estratégias e controlar e também avaliar a execução das políticas de saúde, né? Tanto sempre visando as melhorias, tá? Vai visar aí em todas as esferas as melhorias para essa questão da aplicabilidade do SUS. Se nós pensarmos aqui, nós temos aqui em Fortaleza o IJF, a atenção terciária, certo? E temos os frotinhas como a atenção secundária, certo? E aí nós temos as UPAs, né, que é a unidade de pronto atendimento, que é como se fosse uma atenção primária, e os postos de saúde, né, que vão ser a atenção básica, tá? E aí nós temos as responsabilidades dos entes que compõem, certo? E aí a gente viu que eles trabalham de forma autônoma para gerenciar, certo? Porém, eles trabalham também em interlocução das discussões e dos fóruns, tá? Então, a gestão federal, certo? Ou seja, a União, é realizada por meio do Ministério da Saúde, que é a pasta magna, né? Como a gente viu lá na questão da estrutura. O governo federal é o principal financiador da rede pública de saúde. Historicamente, o Ministério da Saúde aplica metade de todos os recursos gastos no país em saúde pública e em todo o Brasil. E estados e municípios, em geral, contribuem com outra metade dos recursos. O Ministério da Saúde ele formula políticas nacionais de saúde, mas não realiza ações. Isso fica a critério dos estados e municípios. Para a realização dos projetos, depende de seus parceiros, né? Como há exemplos não só de estados e municípios, mas vão ser ONGs, fundações e empresas e etc. Também o Ministério da Saúde, pessoal, ele tem a função de planejar e elaborar normas, avaliar e utilizar instrumentos aí para controle do SUS. Eu costumo dizer controle e otimização, tá? E a gente tem aí os estados e o Distrito Federal. E aí os estados possuem secretarias específicas para a gestão de saúde. O gestor estadual deve aplicar recursos próprios, inclusive nos municípios. E os repassados pela União, além de ser um dos parceiros para a aplicação de políticas nacionais de saúde. O Estado ele vai formular aí suas principais políticas de saúde. O que ele faz? Ele coordena e planeja o SUS em nível estadual, respeitando o que? A normatização federal. Esses gestores estaduais, ou seja, os governadores, eles vão ser responsáveis pela organização do atendimento à saúde em seu território, certo? A cada estado e a município. E os municípios, certo? Municípios, eles são responsáveis pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito aí do seu território, certo? Cada macaco no seu galho, como há um ditado popular.
O gestor municipal ele deve aplicar recursos próprios e os repassados pela União e pelo Estado. O município ele formula suas próprias ações políticas de saúde e também é um dos parceiros para a aplicação de políticas nacionais e estaduais de saúde. E aí os municípios eles vão coordenar e planejar o SUS a nível municipal, sempre respeitando a normatização federal. Por mais que eles tenham autonomia, por mais que eles venham aí ter autonomia para tomar suas decisões, eles sempre respeitam a Constituição Federal, o artigo que visa, certo? E todos os seus princípios. Os municípios ainda podem estabelecer parcerias com outros municípios para garantir o atendimento pleno de sua população. E aí para os procedimentos de complexibilidade de alta, certo? Que estejam acima daqueles que podem oferecer. A exemplo aqui de Fortaleza e Caucaia, né? Nós temos aqui o JF, certo? E aí o JF ele atende pacientes de Caucaia, pois o JF é um polo de alta complexibilidade, onde tem alas de queimado, tem cirurgias de fêmur no qual o paciente precisa passar um pós-operatório em um leito de UTI, certo? Coisas que Caucaia ainda não tem, não possui. Então, Fortaleza atende, né, em parceria juntamente com Caucaia, certo? E há essa parceria entre municípios, e isso é competência dos municípios, certo? E isso é válido, pode fazer, tá bom? É legal isso se fazer, legalmente falando na esfera jurídica, certo? E nós temos aqui a Carta dos Direitos dos Usuários ao SUS, certo? Que é uma carta padrão que é realizada nos conselhos nos conselhos de saúde, certo? E essa Carta dos Direitos traz informações para que você conheça os seus direitos na hora de procurar um atendimento de saúde, certo? Ela vai aí estar reunindo 6 princípios básicos de cidadania que asseguram ao brasileiro um ingresso digno nos sistemas de saúde, seja ele público ou privado, tá? É uma normativa. E aí ela fala que todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. Todo cidadão tem o direito de tratamento adequado e efetivo ao seu problema. Fala que tem direito a um atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Sobre o atendimento de respeito à sua pessoa, seus valores e seus direitos. Responsabilidade para que esse tratamento aconteça de forma adequada. E todos esses direitos que o cidadão possui, certo? Essa carta ela visa orientar aí a população, certo? Lembrando lá da participação da população, que é sempre interessante, tá? E aí a gente tem também o glossário do SUS, certo? E aí o que o glossário ele vai estar aí deixando de maneira bem sistemática toda a estrutura, né, e as competências do que se aplica. A gente tem aí a questão da assistência farmacêutica, certo? Da ciência e da tecnologia, da atenção à saúde. O glossário ele enfatiza de maneira bem objetiva, certo? E aí a gente tem aqui a assistência farmacêutica, certo? Que se aplica aí a atenção à saúde, onde a assistência farmacêutica é o processo de planejamento, aquisição, distribuição, controle de qualidade e uso de medicamentos, certo? A atenção à saúde, que é tudo que envolve o cuidado com a saúde do cidadão, incluindo a atenção básica e especializada e ações e serviços de promoção, prevenção e tratamento de reabilitação. Certo? Vemos aí como a Constituição ela prevê, certo, os direitos e deveres dos cidadãos, aí a questão da ciência e tecnologia, né? E aí envolve toda a ação de pesquisa, desenvolvimento e difusão e aplicação de conhecimentos na área da saúde, educação, gestão, informação, além de outras coisas ligadas à inovação. E até da própria difusão tecnológica.
bem interessante aqui, certo? Um atento, sobre a educação em saúde, que é o processo de aumentar a capacidade das pessoas no cuidado da saúde e no debate com os profissionais e gestores. E aí, com o objetivo de alcançar a atenção à saúde de acordo com as suas necessidades, certo? Da gestão do trabalho, certo? Então, o glossário do SUS, ele fala de maneira bem objetiva de todas essas competências aí, esse glossário bem específico, certo? Fala da questão da gestão participativa, certo? Da atuação efetiva de cidadãos, conselheiros e gestores, como a gente visualizou lá nos conselhos e no secretariado, das conferências de saúde, o quanto isso é importante, certo? E aí fala da questão da regulação, onde é o poder exercido pelo Estado para fiscalizar e estabelecer padrões, normas e resoluções para os serviços, produtos e estabelecimentos e também atividades públicas, seja ela privada ou em prol do interesse público, certo? E a saúde suplementar, né, que é o sistema privado de assistência à saúde das operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços aos beneficiários. E aí eles são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, certo? Os planos de saúde, eles entram nessa categoria de saúde suplementar e eles são regulados pela Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS, tá? Nós temos também a vigilância em saúde, onde vai ser aí o conjunto de atividades que vão proporcionar o conhecimento, a detecção, a análise e o monitoramento das doenças decorrentes, inclusive de fatores ambientais, e aí com a finalidade de controlar e prevenir problemas na saúde humana, tá? E por último aí a vigilância sanitária, né, que tem aí ações de controle, pesquisa, do registro, controle de preço de medicamento, de higiene, questão de higiene pessoal, de medicamentos cosméticos, a questão do próprio saneamento básico, desde a produção de insumos e regulação. Então, o glossário do SUS ele fala de maneira bem de aspecto geral basicamente sobre o que é o objetivo do SUS, tá? Então, foi muita informação que foi abordada aqui. Peço para vocês, certo? Que vocês anotem de maneira sistemática aquilo que eu falo, certo? Pois esses mapas mentais, né, que como eu falei na aula passada, essas questões sobre o SUS aí, elas tendem a cair bastante, principalmente sobre a estrutura, sobre os princípios do SUS, são questões batidas, certo? Quais são os princípios organizacionais, certo? Como se trabalha, o que o SUS garante, o SUS é um sistema o quê? Aí tem lá único, certo? Qual o regimento que rege o SUS, né, que é a Constituição Federal de 1988, dentre outras coisas que vale a pena você fazer um breve resumo, vale a pena você se atentar a esses detalhes para poder estar aí memorizando essa parte aí, que é uma parte que decoreba, né, pois é muita informação. Tá? Porém, quando você sistematiza, principalmente a questão da estrutura, da correlação dos três executivos, que é o executivo federal, estadual e municipal, a gente passa a entender. E aí caem inúmeras questões, como a gente pode estar vendo aqui, onde ele pergunta que certo ou errado, a comissão de intergestores triparte envolve o governo federal, estadual e municipal. Está certo ou errado? Está certo, envolve os três, certo? E a comissão intergestores biparte envolve o quê? O município e o estado, certo ou errado? Está certo, certo? A formação do conselho de secretaria, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né? O Conselho Nacional de Secretarias Municipais, eles são constituídos de
50% da população, 25% profissionais da saúde e os outros 25% de agentes do governo. Então são esses tipos de questões que tendem a sair, que foi falado aqui, que vale a pena você anotar, certo? Porque caem muitas questões. As questões específicas em radiologia têm ficado batidas devido às pessoas já estarem bastante desafiadas. E as bancas estão se apegando à questão do SUS e legislação aplicada, como a gente vai estudar mais para frente, tá bom? Então a gente vai na próxima aula aí estar vendo a questão da política de saúde no Brasil, certo? Sanitarismo campanista, certo? Que foi até 45. Vai dar uma breve visualização aí sobre o modelo médico assistencial privatista, certo? E o modelo plural vigente até os dias de hoje, que inclui o sistema público de saúde, o nosso SUS, certo? Então, fiquem com Deus, certo? E até a próxima aula.